A paz do Senhor Jesus. Vamos agora para um momento da Palavra de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B. Diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Santo, Deus que é digno de honra, de glória, de adoração, estou diante do Teu altar agora e diante da Tua presença, diante da Tua Palavra Santa. Pai querido, que ela venha falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas, doutrinar as nossas vidas para viver a Tua vontade, da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe agrada, da maneira, Pai querido, que vá de encontro ao Teu coração, porque não existe nenhum Deus como Tu, Pai querido, não existe nenhum Senhor como Tu és a minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Tu és, ó Pai querido, Deus que está comigo sim, a cada dia, dia após dia. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Tu és o Deus das nossas vidas. E eu, Pai querido, agora neste momento me alegro por pertencer ao meu Senhor e ao meu Salvador e ao meu Libertador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém. Irmãos, palavra do Senhor, palavra viva, né? Palavra que edifica. Quantas vezes nós ouvimos esses dois versículos, quantas vezes alguém usou essa palavra ou para o evangelismo, ou para consolar corações, né? Quantas vezes nós olhamos para essa palavra e usamos ela em diversas oportunidades, porque Deus nos concede, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. E essa é uma esperança, né? Saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E Cristo Jesus disse isso logo na sua partida, né? Os discípulos que andavam com Jesus ali, né? Todos os 11 ali que andavam com Jesus, né? Porque aqui já é um momento após a morte de Cristo, né? E a ressurreição, é um momento de partida de Cristo, ascensão de Jesus aos céus, e neste momento o Senhor disse que estaria com eles, né? E é interessante porque talvez os discípulos, ao ver Cristo, né, depois de morto, ressuscitado, depois de ter passado um tempo com eles, pregado o Evangelho, pregado a palavra para eles, né, ali palavras, pilares de base para eles se sustentarem, porque iam chegar dias em que eles teriam que ir e representar Cristo, serem os embaixadores de Cristo. E Cristo passou ali aquele período ensinando eles ainda mais, porque ainda tinha mais coisas a apresentar aos apóstolos, né, e aquelas pessoas que o seguiam. E daí Cristo diz assim: olha, eu estou subindo ao Pai, mas eu vou estar convosco. E essa é a certeza que nós temos, né? Nós não vivemos ali nos tempos dos apóstolos, nem nos tempos de Cristo, enquanto ele estava na terra, né, encarnado, em carne e osso, mas essa palavra não mudou, ela ainda nos atinge, ela ainda nos alcança. Cristo diz que está conosco até a consumação dos séculos, né? E essa é uma promessa, essa é uma palavra certeira, e Deus não muda, Deus não volta atrás dessa experiência de andarmos com Ele, de ter Ele presente em nossas vidas, de nos guiar, de nos orientar. Essa palavra é viva, irmãos, para mim e para você. Agora, e daí as pessoas em algum momento falam assim: mas Deus, parece que Ele nos abandonou, parece que esse momento de dificuldade Deus não está vendo, parece que Ele fechou os olhos. Outros falam, né, assim, né, parece que Deus se esqueceu de mim, Ele não lembra de mim. E olha só, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que Ele diz assim: ainda que uma mãe venha esquecer do seu próprio filho que ainda mama, né, que ainda é amamentado, Ele diz:
Todavia, eu jamais me esquecerei de você, eu jamais me esquecerei de ti. E essa palavra foi para a nação de Israel e ela se estende a nós, porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor e Ele jamais se esquece de nós, Ele jamais nos desampara, Ele jamais nos deixa só. Ele nem nos deixa órfãos, Ele diz, né? Não vos deixarei órfãos, eu vou vos enviar o Espírito Santo. E Ele fará com você conhecer toda a verdade. Né? E muitas pessoas, como eu disse, chegam em algum momento das suas vidas de dificuldade e diz que Deus se esqueceu, que Deus desamparou, que Deus deixou ela. Mas a verdade é que Deus não nos deixa. Deus não nos deixa. Jesus não chegou ao ponto de ser sacrificado na cruz para te deixar, para te abandonar. Não, muito pelo contrário. Ele quer estar perto, Ele quer estar próximo, Ele quer estar ali todos os dias esperando você, Ele está ansiando para que você se achegue diante dEle e fale, Senhor, hoje, mais uma vez em Tua presença, eu quero glorificar o Teu nome, Te adorar, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha casa, na minha família, mesmo no meio das dificuldades, o Senhor tem sustentado o meu lar, o Senhor tem estendido as Suas mãos, o Senhor tem tocado em mim, e o Senhor tem permitido que eu possa Te tocar, então eu tenho sido curado, eu tenho sido transformado. Deus é presente, Deus anseia que você entenda que Ele está presente. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema não é que Deus está ausente ou que Deus se esqueceu. O problema é que nós nos esquecemos. Nós o deixamos. Nós deixamos de seguir a Cristo por qualquer vento. Qualquer vento que venha, o homem é capaz de deixar o seu Senhor e o seu Salvador. Se vem o desemprego, primeiro é porque estava desempregado e consegue um emprego. Daí vem a parte da bonança, vem a parte da alegria. E daí a pessoa fala, nossa, obrigado, Senhor. E com o passar do tempo se esquece que foi Deus que está dando força, que está dando vigor para você se manter no emprego, para você ser abençoado no emprego, para abençoar as outras pessoas no emprego. E aí a pessoa vai deixando o tempo passar e se esquece de Deus. E vai abandonando Deus. E vai abandonando Deus, porque a sua bênção já foi alcançada, aquilo que almejava já foi alcançado, então a pessoa vai abandonando Deus aos poucos. Outra situação é quando também vivia uma grande bênção em sua vida, né? Uma vida, um bom emprego e tudo, e daí se vê ruir tudo em suas mãos. E a primeira coisa que a pessoa fala, Deus se esqueceu de mim, eu era tão abençoado lá, por que Ele deixou que isso acontecesse comigo, que essas coisas sobreviessem sobre mim? E aí a pessoa diz que Deus o abandonou, que Deus o deixou. E a verdade é que Deus sempre está nos colocando em novas realidades que jamais passamos ou pensamos em passar, para nós vermos que quanto mais as coisas possam ficar difíceis, mas Ele está dizendo, eu estou contigo. Mas Ele está dizendo, não temas, porque eu estou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te ajudo, eu te guio. O vale que você está dando parece que é o vale da sombra e da morte. Não, você não está sozinho, o Senhor está contigo, Ele está te guiando. Mesmo que o caminho pareça muito estreito para você passar, você não vai cair, porque a palavra do Senhor diz que o justo, ainda que tropece, ele não cai. Ele não cai, porque Deus está presente. Mas quando o homem se esquece de Deus, e eu digo se esquecer, não é que deu um branco, você não esquece. Não, você não faz questão de que Deus participe da sua vida. É esse esquecimento que eu estou dizendo. O homem, em algum momento, vários cristãos, pessoas que seguiam Cristo de forma fervorosa dentro da igreja, buscavam e adoravam a Deus, em algum momento da sua vida, por causa de algo que veio sobre ela, por causa de uma intriga, por falta de liberar perdão, por causa de uma inveja, ou por entender que
entender que aquilo que a pessoa falou não era aquilo que ela pensa, aquela realidade, e ela abandona a igreja, mas ela acha que porque ela diz, eu posso viver a igreja em qualquer lugar, mas simplesmente o que ela está abandonando de fato é Deus. Não é Deus que se esquece, é o homem que não quer lembrar-se de Deus em todos os dias da sua vida, não quer levantar as suas mãos para adorar, para glorificar, não quer trabalhar na obra de Deus. Quantos homens e mulheres que aceitaram Jesus, retêm o Evangelho para si, não querem trabalhar para Deus. E ao reter o Evangelho para si, ainda não absorvem a verdade e se afastam dos caminhos do Senhor. Deus não se esquece, Deus não fica longe, Deus não fica longe todo o tempo, porque Ele diz assim em sua palavra, eu sou Deus de perto e Deus de longe. Mas agora, o problema não é o Deus de longe, estar longe, não, porque mesmo longe, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Agora, a questão é quando você se afasta de Deus. Você se afasta de Deus. Essa palavra, essa promessa de Jesus, Ele mantém viva até hoje. Ele não se afasta. Mas, porque eu não o busco, como disse Jeremias, Deus fica distante. É difícil ouvir a voz de Deus. Porque eu não busco, como disse Jeremias. Nós passamos por grandes dificuldades, levantamos clamores, mas Deus não pode ouvi-los. Porque quando nós não o buscamos de todo o coração, em verdade, porque os nossos caminhos já não estão nos caminhos do Senhor, nós ficamos tão fracos e tão prontos para o pecado, tão prontos para vivermos uma vida sem Deus, que tudo se torna mais difícil. A palavra do Senhor diz assim, livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Às vezes nós achamos que Deus está tão longe que Ele não está presente, mas não é a presença de Deus que não está presente. É que nós nos afastamos tanto que os nossos pecados começam a impedir que Deus haja, impedir que Deus fale, impedir que nós possamos ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Quando você perceber que Deus está muito longe, é sinal que você já se distanciou tanto de Deus, está tão longe de Deus, tão longe da presença dEle. Quando você diz assim, parece que Deus se esqueceu. Isso quer dizer que você está tão longe. Quer dizer que você está tão fácil de ser pego pelo pecado, enrolado pelo pecado, cair na armadilha do pecado. Porque o que nos dá segurança contra o pecado é permanecer na presença de Deus. O que nos dá segurança contra o pecado é estar olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, pode o mundo inteiro se mover para que você peque. Porque o seu olhar está no autor e consumador da sua fé. A única coisa que você vai dizer é: eu vou vencer em nome de Jesus, mas esse obstáculo, mas essa dificuldade. Porque uma coisa é certa, e eu sempre digo isso, quando falo do pecado, eu lembro dessa canção do Thales Roberto, que diz: todo dia o pecado vem, todo dia você vai ter uma oferta de Satanás
contra os seus princípios e os princípios de Deus, para que você possa ceder, para que você possa se entregar, para que você possa recuar, para que você possa, né, talvez, porque o pecado ele dá aquela a certeza de algo bom para você, né, naquele momento, vai saciar a sua carne, né, vai dar prazer para a sua carne, talvez vai dar uma comodidade financeira, né? Porque o pecado ele vem para você de uma forma tão boa e tão desejável, né? Como Leonardo diz, né? Se o pecado não fosse bom, ninguém cometeria, né? E todo dia vai ter um banquete preparado para você, para que você peque. Mas para aqueles que têm os olhos no Senhor, para aqueles que estão olhando para o autor e consumador da sua fé, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e que a sombra do Onipotente descansa e que diz: e direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Para esses o pecado pode vir da forma mais bela, embrulhado no melhor papel de presente. Mas ele vai dizer: não, eu escolho o meu Senhor, eu escolho Deus, porque Ele está comigo até a consumação dos séculos, Ele está presente, e esse presente embrulhado que é o pecado, que parece ser algo bom, a palavra do Senhor diz para mim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E talvez o pecado vai vir para você da mesma forma que veio contra José, e para José veio aquela mulher e tentou ali ter um caso, né, cometer um adultério com José, e José poderia sim cometer, mas ele correu da aparência do mal, ele correu do pecado e foi para Deus, porque Deus era o Senhor da vida dele. Ele não pecou contra o seu Senhor, que era o Potifar, e nem contra o seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de José. Ele fugiu da aparência do mal. E as pessoas estão falando: Deus não está falando, Deus não está agindo, né? E quando a aparência do mal, o pecado está te rodeando, você fica lá, né? Porque não está percebendo. Porque não tem meditado na palavra de Deus, porque não tem olhado todos os dias para o autor e consumador da sua fé, está tão despercebido com as obras de Satanás, que o pecado está ali perto, e você vai se aproximando. Se eu tocar só um pouquinho não vai ter problema, se eu ver só um pouquinho não vai ter problema, se eu pegar só um pouquinho não vai ter problema, se eu omitir isso aqui não vai ter problema. Sim, as pessoas estão sendo enganadas sendo enganadas por Satanás, que tem apresentado presentes bonitos nessa geração, e as pessoas têm sido seduzidas pela fama, têm sido seduzidas pela glória neste mundo. Pessoas que cantam muito bem, mas estão transformando o altar de adoração em palcos. Pregadores que pregam muito bem, mas estão enriquecendo os seus próprios bolsos, em vez de ganhar almas nos céus, conquistar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ministros que têm grande influência estão cometendo pecado, adultério com irmãos, com irmãs. Tudo isso para saciar a sua carne. E depois cobram que Deus se afastou. E depois cobram que Deus não fala mais, que Deus não age mais. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela não muda. Se Ele prometeu para nós que vai estar conosco até a consumação dos séculos, por que não o sentimos? Por que não vivemos a Tua presença? Por que não temos resposta da Sua palavra? Olhe bem para a sua vida, meu irmão. Olhe bem para o estágio que você está vivendo neste momento. Quando você for entrar no seu quarto e fechar a porta para orar, olhe a degradação que está a sua vida, ou olhe quanto Deus tem te abençoado e tem falado contigo. Se você está vivendo num momento em que Deus não tem falado, em que Deus não tem agido, em que as mãos do Senhor você não sente sendo estendidas sobre você, se você não está se sentindo como aquele do Salmo 91, daquele que se esconde debaixo das asas do Senhor, daquele que diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Se você não está se sentindo dessa forma, talvez seja porque
as suas iniquidades, os seus pecados, aquilo que você achava que não tinha problema, estão te afastando de Deus. Estão deixando a sua visão tão turva que você não consegue ver o seu Deus próximo de você. Porque os nossos pecados e as nossas iniquidades, elas fazem divisão. Elas fazem diferença. Eles impedem que Deus tenha comunhão conosco. Foi assim com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles perderam comunhão com Deus. Deus parou de falar com eles. Não vai ser diferente para conosco. Não vai ser diferente para conosco. Foi assim que Deus agiu com Saul. Depois de tantas falhas, tantos erros, e Deus ali orientando para que ele se convertesse, para que ele se voltasse para Deus, para que ele obedecesse, ele foi pecando, achando que Deus ainda continua falando comigo, porque ele me pôs entre os profetas, né? Se você ler a história de Saul, foi assim, né? Saul foi um profeta, né? Ele estava profetizando entre os profetas, ele foi ungido pelo profeta Samuel para reinar sobre Israel. Mas os seus pecados foi causando tanta diferença entre ele e Deus, e chegou um momento que Deus disse: eu não vou mais falar com Saul, por causa do pecado. Não houve arrependimento. E se nós olharmos ali o rei que sucedeu Saul, ele também pecou. Davi também pecou, mas Davi ele fez algo que foi interessante na sua carreira, na sua jornada como rei. Ele pecou, mas ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus e ele nunca buscou outros deuses, nunca se dobrou diante de outros deuses. Ele teve o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó como o único Senhor da sua vida. E isso fez total diferença. Irmãos, se você está longe de Deus por causa do pecado, ou por causa da inveja, ou por causa da mentira, ou por causa de uma picuinha que surgiu, se você está afastado da presença de Deus porque você ouviu falar que alguém disse para outra pessoa, que disse para outra, que disse para outra, ou se você está ferido porque alguém realmente causou mal para você, saiba de uma coisa: quando você se afasta da igreja, você não se afasta somente da igreja, você se afasta do Senhor, porque Ele é o Deus da igreja. E eu quero dizer para você, Deus tem óleo e tem vinho para derramar sobre a sua vida. Deus tem óleo e tem vinho para derramar sobre a sua vida, sobre a sua ferida, sobre a sua dor. Deus tem óleo e vinho, assim como é na parábola ali do bom samaritano. Deus tem óleo e vinho para derramar sobre a sua ferida. Ele tem um bálsamo que vai curar essa dor que você sente, para que você volte para a presença dele, para que você possa viver na presença dele. Mas se o pecado também te afastou, o seu próprio pecado, o seu erro, porque tudo aquilo que fizeram para você trouxe no seu coração amargura, trouxe rancor, trouxe ira, gerou pecado, fez de você um maldizente. Eu posso dizer para você, Cristo, Ele ainda nos justifica. O seu sangue ainda nos purifica de todo pecado. Volte-se a Deus, se arrependa, porque a palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa palavra não mudou, meu irmão. Se você buscar a Deus, se você buscar a presença dele, se você agora for para diante do altar de Deus e buscá-lo com coração, e buscá-lo com confiança, e dizer: realmente não há outro Deus além de ti, não há outro Senhor além de ti, Deus, neste momento, Ele vai renovar a aliança contigo. Se você disser: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou falho. Se você confessar: Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado, porque eu não quero mais viver o pecado, eu não vou ser mais o mesmo, porque eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus, Ele
vai transformar a sua história. Ele vai transformar a sua história. Você vai viver o versículo: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. E a busca, meu irmão, não é algo simples, né? Não é algo que você vai fazer somente uma vez, não, é todos os dias, é continuamente. Josué buscava o Senhor de dia, de noite. Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Os profetas de Deus, Ezequiel, estava de prontidão para fazer tudo aquilo que Deus mandava. Samuel, quando criança, foi chamado, e ele, quando soube que era a voz do Senhor, ele disse: pode falar que o teu servo ouve. E a vida de Samuel foi uma vida em que ele diz assim: olha, se tem alguém aqui que possa falar um ai contra mim, que fale. Samuel foi um homem íntegro. Toda aquela geração, ninguém falou um ai contra Samuel. Ninguém se levantou para falar. Porque Samuel disse para Deus: eles estão desprezando que Samuel era juiz na nação de Israel. Ele falou assim: Senhor, eles estão desprezando o meu cuidado para com a nação. E daí Deus diz assim: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque ele queria, a nação de Israel queria os reis como as outras nações tinham reis, enquanto o Senhor Deus Todo-Poderoso era o rei da nação de Israel. Samuel foi um grande homem de Deus. Homens que buscaram ao Senhor e viveram grandes coisas da parte de Deus. E você, na sua geração, pode ser esse homem, essa mulher que vai buscar ao Senhor, e Deus vai usar de forma tão maravilhosa. E Deus vai usar de forma tão maravilhosa que a conversão vai chegar na sua família. Deus vai usar de uma forma tão maravilhosa que você vai orar no hospital e os enfermos vão ser curados. Deus vai usar de uma forma tão maravilhosa que você vai estar numa viagem e você foi lá para descansar, e você foi lá para repousar, e quando você estiver naquela viagem você vai estar fazendo a obra de Deus. Porque aqueles que andam em Deus estão andando e manifestando as obras de Deus por onde passam. Sabe por que Deus está conosco até a consumação dos séculos? Para que Ele possa agir nessa geração. E daí vai passar a nossa geração. E vai vir a próxima. E Ele vai continuar com as pessoas da próxima geração. Sabe por quê? Para que Ele possa agir naquela geração. E até a consumação dos séculos. E você que na sua geração agiu diante de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver com Deus na eternidade. Porque Deus nos promete muito mais do que uma vida aqui nessa terra. Deus nos promete muito mais do que as alegrias que possamos viver aqui nessa terra. Existe uma alegria ainda maior, que é estar diante da presença dEle todos os dias, assim como foi com Adão e Eva no jardim. E lá a palavra do Senhor diz assim, que todo choro, toda lágrima será secada. Não haverá choro, não haverá clamor. Ali você vai contemplar a face do seu Deus e adorá-lo. A palavra do Senhor diz que lá está a árvore da vida e as folhas são para a cura das nações. Ali diz que as águas são de cristal e que tem um trono em que essa água desce. Essa água poderosa que é a presença de Deus. Refrigério, as ruas são de ouro, diz a palavra do Senhor. Você vai viver diante da presença dEle e sabe o que mais vai te importar? Somente adorar ao Deus vivo. E essa é a grande expectativa que você tem que ter. O Senhor Jesus prometeu que vai estar conosco até a consumação dos séculos, ou seja, Ele vai continuar agindo nessa geração, Ele vai agir na próxima geração, Ele vai operar milagres através da sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus vizinhos. Ele vai agir de formas que você jamais pensou. Mas eu e você temos que manter os nossos olhos nele. Eu e você não podemos ceder para o pecado.
Eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Eu e você temos que aprender a perdoar, a amar. Se machucarmos, ir lá e reparar ao quem machucamos. Ir lá e reparar e pedir perdão a quem machucamos. Não tem mais tempo, irmãos, não há mais tempo para que possamos brincar de sermos cristãos. Não. O tempo de hoje é vivermos como uma verdadeira igreja, igreja que se importa, igreja que atende às necessidades dos seus irmãos, igreja que entende que se eu estou bem, meu irmão tem que estar bem. Igreja que não julga porque como é que ele chegou naquele estágio, mas é uma igreja que abençoa. Uma vez o Alex falou para mim assim, que nós devemos ajudar as pessoas além de, ou além do que, né? E isso é interessante. Às vezes, para ajudar as pessoas, nós colocamos tantos empecilhos, né? Mas ela vive nessa situação porque ela procurou. Está passando por dificuldades porque a pessoa não tem juízo. Não, nós não temos que ajudar colocando os empecilhos. Nós temos que ajudar porque é essa a maneira que Cristo nos ordenou. Amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. Porque hoje é um terceiro que está passando por privação e dificuldade. Amanhã pode ser eu e você. E se nós dependermos de pessoas que vai falar porque ele está vivendo isso, nós vamos viver a mesma dificuldade. E Deus não nos fez para viver isso, mas Ele nos fez para vivermos em amor, em comunhão, se importando com o próximo, vivendo a palavra de Deus. Ele nos fez dizendo assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. E diz: vocês me encontrarão. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. Então chegou o momento de nós encontrarmos ao Senhor que está conosco. Chegou o momento de nós desprezarmos o pecado, desprezarmos a mentira do diabo, desprezarmos os pratos, os manjares que Satanás oferta para nós. E chegou o momento de comer sim do pão da vida que nos é ofertado. Chegou o momento sim de tomarmos do vinho, do cálice da nova aliança com Cristo Jesus. Chegou o momento sim de bebermos da água que nos faz nunca mais termos sede. Chegou o momento sim de anunciar o reino de Deus e viver o reino de Deus, porque Deus não nos desampara, Ele não nos deixa só. A palavra do Senhor diz na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, no livro de Josué, no livro de Hebreus, Ele diz que Ele jamais nos deixará e jamais irá nos desamparar. O que pode acontecer é o contrário, nós o deixarmos. Mas a palavra do Senhor diz assim: se o homem permanece fiel, ele é fiel. Se o homem for infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus, em sua infinita fidelidade, Ele vai cumprir essa promessa. Essas duas promessas, que está conosco até a consumação dos séculos, e também que se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. E que você possa ser esse homem, essa mulher de Deus que o busca de todo o coração e que o encontra, e que percebe que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. E também seja a pessoa que vai mostrar para as outras pessoas que esse Deus que está contigo pode estar com ela, para que ela possa buscar o seu Deus de todo o coração até a consumação dos séculos. Que você possa ser aquela pessoa que, ao ferido, leve a atadura, leve a cura. Que você possa ser aquela pessoa que, ao amargurado, derrame amor. Que você possa ser aquele que está faminto, dê o alimento. Que você possa ser a igreja viva de Deus. Cristo andou no meio de uma multidão onde havia enfermos e Ele levou a cura. Pessoas que estavam endemoniadas e Ele libertou. Pessoas que estavam desamparadas porque não tinha mais ninguém para sustentá-las e Ele as sustentou. Cristo, por onde passou,
Ele mudou as vidas. E se Cristo está contigo, por onde você passar, você vai mudar vidas. Você foi chamado para mudar vidas, porque Deus está contigo. Que por onde você passar, você possa levar cura, libertação, possa levar o reino de Deus, possa levar alimento. Não o alimento físico somente, mas o alimento para a alma. Que por onde você passar, aonde houver sofrimento, você possa levar consolo. Certo? Aqueles que choram, você vai chorar com eles e vai liberar da palavra de Deus e vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, neste momento você está chorando, mas Cristo Jesus, que cuida de nós, vai cuidar de você, cuidar da sua vida e vai te abençoar de tal forma que você vai cada dia abençoar o próximo. E a pessoa vai ser abençoada porque você abençoou o próximo. E aí aquela pessoa vai abençoar o próximo. Porque Cristo que está contigo, Ele deseja estar com o próximo. Ele deseja estar com o próximo, aquele que não o conhece. Mas ainda a palavra do Senhor diz que os pecados fazem diferença entre Deus e os homens. Então você vai levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Essa palavra salvou tanta gente com Cristo, através de Cristo, através de João Batista e com o apóstolo Pedro. Foi 3.000 pessoas que foram convertidas, que aceitaram a Jesus Cristo e buscaram de todo o coração e provaram que Deus estaria com eles até a consumação dos séculos. Então leve a palavra de Deus, porque ela ainda gera vida. E o Senhor, nosso Deus, estará comigo e contigo até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus que fala conosco, Deus do sobrenatural, Deus de milagres, Deus que cuida de cada um de nós. Deus, Tu és a nossa rocha, o nosso abrigo, a nossa fortaleza. Sim, o Senhor está conosco neste momento até a consumação dos séculos. Sim, nós o buscamos com o nosso coração diante da Tua presença. Sim, nós o adoramos, nós o exaltamos e glorificamos o Teu nome e pedimos: Senhor, usa-nos. Se o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, é porque o Senhor quer agir nessa geração. É porque o Senhor quer falar no meio deste povo, é porque o Senhor quer falar no meio dessa geração. Tantos rumores de guerras e tantas guerras acontecendo, Pai querido, ali no Oriente Médio, Pai querido, e nós sabemos que o Senhor deseja falar com o povo, o Senhor deseja libertar o povo do exílio, do cativeiro, assim como o Senhor fez com a nação de Israel e vai fazer mais uma vez a Tua obra, porque essa obra que está sendo feita agora, as nações estão vivendo o cativeiro, estão aprisionadas porque não o conhecem, por causa dos pecados, por causa dos seus delitos, porque se afastaram da presença de Deus. E essa palavra agora, Pai querido, é a palavra de que o Senhor estará conosco. Então, como igreja, nós Te buscamos agora. Então, como igreja, nós voltamos os nossos corações a Ti e clamamos como igreja viva do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Deus Todo-Poderoso, essa oração agora é que nós agradecendo e adorando o Teu nome. Adorando porque o Senhor está presente, porque o Senhor, Pai querido, sim, é o nosso auxílio. Adorando porque o Senhor nos marca com a Tua presença, com a Tua glória. E onde nós pisamos, ó Pai querido, aquele lugar é santo, é abençoado, porque o Senhor está conosco. Pai querido, nós Te exaltamos como igreja do Senhor, agradecidos, ó Pai querido, porque as bênçãos do Senhor têm vindo sobre nós, até no meio das dificuldades, até quando nós pensamos que não veríamos a paz tranquilamente. O Senhor derrama a paz, o Senhor derrama a bênção, o Senhor derrama a unção. Então nós somos gratos a Ti, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que possamos crescer nessa graça, crescer no entendimento da palavra do Senhor, que possamos crescer entendendo cada dia que o Senhor está agindo, que o Senhor está falando, que
que os nossos ouvidos possam estar abertos, assim que as nossas mãos possam estar ali estendidas para receber o toque do Senhor, porque a tua palavra diz que as suas mãos, elas não estão encolhidas e nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, para que não possa dar a salvação. E nós agora, entendendo isso, nós deixamos para trás o pecado, renunciamos o pecado, e estamos estendendo as mãos para tocar nas tuas. E estamos clamando: vem, Senhor. Vem mais uma vez sobre a tua igreja, vem mais uma vez sobre o teu povo, vem mais uma vez governar, vem mais uma vez falar, vem mais uma vez agir, porque eu sei de uma coisa: o que me importa é prosseguir seguindo ao Senhor, porque as tuas bênçãos, com certeza, elas estão vindo logo atrás e elas me alcançarão. Eu te agradeço, Deus Todo-Poderoso, porque Tu és o Deus presente e o Deus que está comigo, o Deus que está com a sua igreja e está com o Teu povo, o Deus de reconciliação, o Deus que agora está trazendo aqueles que estavam tão distantes de volta para o seio da sua igreja, para a comunhão com os seus santos e para a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Eu creio em Ti e Te agradeço por este culto, Deus Todo-Poderoso, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado e obrigado, Deus. Eu sou grato a Ti. Irmãos, vocês que têm seus pedidos de oração, que possam agora descrever aí no chat do YouTube, né? Ou ali no Facebook, né, que nós agora daqui a pouco vamos para o momento de clamor, de intercessão, momento de busca ao Senhor e resposta do poder de Deus para cada causa que é apresentada ali diante dele, em nome de Jesus. Né? Então vai agora neste momento e comece ali a descrever o seu pedido de oração. No domingo, irmãos, nós teremos culto ao Senhor, celebração a Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, às 9 horas da manhã. Que você possa se motivar para ouvir a voz de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa se motivar para adorar ao Deus vivo, logo pela manhã, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor da igreja.